Tivemos o início da programação aqui do primeiro Congresso de Logística dos Vales, pela manhã, com a recepção, abertura oficial, e aí o primeiro painel que falou do futuro da logística. Depois do intervalo, e agora está acontecendo o segundo painel, que fala sobre inovações no setor de logística, com o Diego Tomasi como mediador, esteve conosco aqui pela manhã, ele que é o vice-presidente do CETSERGS, e como painelistas estão ali o Juarez Piscinini, que deve participar depois dentro do Contraponto também, como convidado, o Nicolas Galvão, o André Oliveira e a Thaís Bandeira. Daqui a pouco, às 13h30, vai ter um novo intervalo, sempre para integração e networking, e às 4 horas da tarde o painel 3, o último painel, que vai falar sobre gestão de empresas familiares. Serão o próprio Sérgio Gabardo, que está aqui conosco, que é o presidente do CETSERGS, a Andressa Scapini e o Eduardo Richter, que estiveram conosco na semana passada para falar sobre esse evento, além da Aline Egers Bagatini, que é a representante da Fruc, né, que é empresária, já foi presidente da CIL. Eles vão estar falando também sobre a gestão de empresas familiares. E para finalizar a programação com o Happy Hour aqui dentro do Porto de Estrela. Vamos ver se o tempo vai permitir, né? A ideia é que tivesse ali um olhar para o Rio Taquari também, pegando esse final de tarde tão bonito que a gente tem aqui em Estrela, as margens desse nosso rio. Agora, vamos falar com o Sérgio Gabardo, presidente do CETSERGS, o CETSERGS que é organizador aqui do evento, junto com a Elog de Estrela. E o Sérgio, ele não é só presidente do CETSERGS, ele é vice-presidente também da FETRANSUL, a Federação das Empresas de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, e vice-presidente do Sincodi Fenabrave, também aqui no Rio Grande do Sul. Então, o homem está em tudo, né? Ele tem a Gabardo Transporte de Veículos, Logística e Transporte Internacional de Veículos, e vai conversar conosco agora sobre o evento. Já estamos aí, dá para dizer, passando a metade, né, do dia com essa programação. Um evento que reúne empresários de renome, não só da região, mas do estado, até pessoas que vêm de outros estados, né, para acompanhar esse congresso aqui. O que representa para o CETSERGS e para o próprio Vale do Taquari, no seu ponto de vista? O senhor que tem a sua empresa em Porto Alegre, mas sabe também da importância que tem aqui na nossa região. Bem-vindo à nossa programação mais uma vez, boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu acho que principalmente o prefeito está de parabéns por ele ter lutado, brigado para que esse evento acontecesse aqui na cidade de Estrela, e principalmente para que não só o transportador, mas todo o setor conhecesse melhor esse porto, que de alguma maneira deve ser explorado e está abandonado, eu diria, né, praticamente, né? Então, digamos assim, esse encontro, ele vem que a cada dia que passa a gente tem mais dúvidas, e quer encontrar mais soluções dos fatos que acontecem no dia a dia com a gente, com o setor de transporte. Porque a nossa obrigação hoje é tentar de todas formas baixar o custo do transporte, que ele está sendo muito caro, principalmente para as pessoas, para o embarcador que compra esse custo. Então, digamos assim, como nós vamos reduzir esse custo para poder que cada pessoa, que cada embarcador seja mais competitivo. E você fala em cada vez mais dúvidas. Além de baixar esses custos, quais seriam as outras demandas mais recorrentes que aparecem para vocês? Bem, em primeiro lugar, nós temos a lei trabalhista. Ela de um lado, ela pune qualquer ato que a gente possa estar cometendo involuntário. Digamos, o motorista, ele liga o caminhão 1 minuto antes, na hora do almoço, mas onde é que está o motorista? Ele está lá no Peru. Eu não posso proibir ele de não ligar o caminhão. Agora, se ele passa 1 minuto, 2 minutos do horário da carga de trabalho, eu também. Só que hoje, por exemplo, eu vinha vindo e encontrei um acidente, eu fiquei parado na estrada. E o motorista não espera que vai encontrar o acidente. Então, digamos, às vezes ele está no meio de uma BR que ele não pode parar naquele local. Então ele precisa se deslocar.
Outra coisa, os postos de combustíveis não tem lugar para o motorista parar para pernoitar. Só que a primeira coisa também, o prefeito vem aqui e diz a CCR vai investir 100 milhões de reais aqui na rodovia. Mas o que adianta investir 100 milhões na rodovia? E o que está ao lado da rodovia, como é que vai ser? Aonde que fica o transportador? Porque esse custo, ele é pago por vocês da rádio, ele é pago pela televisão, ele é pago pelo açougueiro, pelo cara do restaurante, pelo cara da loja, tudo. Então, digamos assim, nós temos muita coisa para talvez negociar e entender as partes entre Ministério do Trabalho, governo do Estado, governo federal, órgãos. Então só a gente consegue unir. Por exemplo, tinha roubo de cargas, nós estamos, o delegado que cuida o roubo de carga no Estado, ele estava aqui presente, ele está, não sei se ainda está, mas de manhã ele estava aqui. O Ministério Público do Trabalho está aqui com a gente, ouvindo a gente e tentando entender que nós não somos tão errados como alguns pensam ou fazem. Nós estamos numa luta pelo certo, não estamos querendo nada mais, nada menos do que fazer justiça com as coisas que nós conseguimos fazer. Pela sua primeira manifestação, é correto dizer que o principal problema, a situação que vocês querem mudar hoje é essa questão envolvendo a injustiça com ações trabalhistas, ou tem outros problemas que estão mais ou menos no mesmo patamar? Aí podemos listar questão de estradas em más condições, podemos listar a questão do diesel, que está com preço muito elevado, e outros mais. Não, existem várias, eu não diria reivindicações, vários diálogos, eu diria. Não é o diesel caro, nós temos o custo do colaborador caro, em treinar, em preparar ele, até ele viajar. Nós temos o custo de um caminhão, nós temos uma frota sucateada. As empresas, elas olham para dentro das empresas e não para fora. Então, digamos assim, hoje o motorista, ele é uma pessoa muito especial. Ela é diferente, ele não está mais dirigindo um caminhão, ele está fazendo volta no volante. O caminhão se vai sozinho. Se a gente quer, o caminhão vai para São Paulo e volta sem o motorista botar no pé no freio e no acelerador. Então é uma inteligência embarcada. Sérgio? Isso é a realidade de quantos por cento? Caminhão assim automatizado? Todos os caminhões que estão saindo, que estão fabricando agora, principalmente os melhores, né? Já saem com essa tecnologia embarcada. Mas que com estão telemetria. Sim, com telemetria embarcada, aonde o motorista não precisa mais frear, o caminhão freia sozinho. Mesmo descendo uma serra, ele chega lá, ele coloca, o cara desce a 40 por hora, o caminhão desce sempre a 40 por hora. Né? Mas isso é realidade em quantos por cento hoje nas estradas? O senhor fala que estão saindo os caminhões, mas aqueles que já estão trafegando. Porque a gente teve um exemplo aqui para citar na nossa região, Pouso Novo, na sexta-feira da semana passada, agora, um caminhão que acabou tombando e caiu com farinha e foi um acidente, pegou fogo no caminhão e ali acontece com muita frequência esse tipo de acidente, parece que teria sido falha mecânica, enfim. Como é que está essa automatização nas estradas hoje? Sim, mas o que eu quero dizer para você, eu fui motorista, eu viajei até o ano 2000. No meu tempo o ar-condicionado era Ventarola. No meu tempo, o computador tinha um na empresa. Hoje eu estou carregando 2 aqui, que estão dentro do celular, os meus computadores. Então, nós estamos num evento agora que diz assim, nós somos obrigados a inovar. Então, as empresas que estão se preparando para viver o ano 2023, não o 22, porque o 22 já foi, elas têm que estar com equipamento de última, porque o próprio colaborador, ele já exige isso. Não é que ele quer ou não quer. Você é motorista, você vai querer trabalhar com um caminhão que tem tecnologia, que é de última geração ou outro. Além do mais, um caminhão do mesmo modelo, mais anos,
2018, 2019, 2020, 21, 22, mesmo caminhão, ele tem uma economia de 20, 30%. Aí você vai, mas o problema é o diesel? Não, o problema é você saber economizar. O motorista, as empresas, precisa ensinar que o motorista tem que andar dentro do que a fábrica orienta, que é dentro dos 80 por hora, fazendo média, porque representa um custo não só no diesel, mas no custo no pneu, na manutenção e mais coisas. Por exemplo, nós, junto com a Volvo, conseguimos a segurança viária. A nossa empresa já tem a certificação 39001, que é a segurança viária. Agora, todos os transportadores aqui, digamos, que estão presentes e outros do Rio Grande do Sul, podem ter a sua certificação segurança viária só participando do curso sem custo, que é bancado por uma montadora. E no que diz respeito à demanda de empregos, tem profissionais suficientes na área? Há uma falta de motoristas? Qual é a avaliação do cenário? Bem, eu, desde quando me conheço, quando eu viajava com caminhão, eu já dizia que faltava gente para trabalhar. Então, digamos assim, sempre houve a falta de pessoas comprometidas, que querem aprender, que querem se inovar, que querem se superar. Mas eu diria assim, as empresas que elas estão prontas para servir esse novo colaborador, não tem esse problema. O problema mais é, como falou você antes, que disse assim, mas com qual caminhão que ele viajou? Que caminhão é que se acidentou? Então, de repente, os profissionais, alguns desses profissionais, eles simplesmente não buscam exigir da empresa uma manutenção preventiva e aonde que tenha um equipamento que possa, a qualquer momento, provocar um acidente. Então, hoje, você tem que oferecer ao nosso colaborador o mundo de hoje. Ninguém mais aceita. Você pode ter um celular de 10 anos atrás e ele funcionar. Mas funciona a mesma coisa que um celular de 2022? É diferente, certo? Então nós temos que oferecer ferramenta ao nosso colaborador para poder que ele nos retribua com trabalho dentro do possível. O senhor diria que é um setor que está crescendo ainda em 2022, tende a crescer mais, está numa estagnação, as pessoas não estão mais querendo ficar tanto tempo dentro de um caminhão, estão querendo outras, entre aspas, né? Não sei se dá para dizer mordomias, mas uma condição que não é de ficar tanto na estrada, ou pelo contrário, as pessoas querem, porque agora tem caminhões com melhor qualidade, mesmo como o senhor falou, não precisa mais ficar rodando tanto tempo. Como é que está o cenário hoje e prospecção aí para os próximos anos? Bem, eu diria assim, as empresas que se prepararam, elas não têm esse problema. Mas, digamos assim, nós vivemos um país, muitos, digamos assim, sobe e desce, ou seja, ele não é um país estável, né? Então, as empresas, muitas não acreditaram no crescimento do país. Mas eu diria assim uma coisa para vocês, o mundo precisou a produzir mais 22% de comida em 22 do que em 21. Para 2023, nós vamos precisar produzir 40% a mais de comida para o mundo. Quem produz mais? Brasil, depois, que é Estados Unidos, depois Ucrânia, depois Rússia e depois Argentina. O que você espera dos últimos três? Então, seja qual governo for, há uma tendência que somente no agro vai ter um crescimento muito grande. Então, eu vou fazer pedido ao meu fornecedor de equipamento, ao meu fornecedor de caminhão para a montadora, ou eu vou esperar o ano que vem ver se dá sol e chuva, aí eu vou querer, não tem e vou pagar. Né? Então, digamos assim, as empresas precisam se preparar. Outra coisa, vocês que são imprensa, vão olhar, e eu posso até passar para vocês,
todos os caminhões, digamos, da próxima geração, que é o Euro 6, prometem de 8% a 10% mais econômico. Aí nós vamos falar que o problema é o diesel ou o investimento em cima de ter um caminhão mais econômico. E o caminhão mais econômico, ele já vem de fábrica com uma telemetria que eu, do meu celular, eu vou saber o que o motorista está fazendo lá no Peru, no Chile, na Argentina, lá em Fortaleza e tudo quanto é lugar. Então, digamos assim, ou nós se preparamos para o que nós esperamos que vá acontecer, ou vamos ver as coisas acontecer. Ou seja, se a empresa estiver preparada e o profissional disposto a se atualizar, a se informar, vai dar tudo certo, é uma engrenagem que anda junto. Sim, todas as pessoas que se preparam, as empresas, pessoas, elas não têm problema. Quando você vai olhar, mas há um desemprego. Aonde que está o desemprego? O que essa pessoa se preparou para isso? Eu conheço pessoas que nunca ficaram desempregadas. E por que nunca ficaram desempregadas? Porque elas se prepararam, elas se preparam. Eu não consigo, dentro da empresa, fazer um líder. Eu não consigo. Mas o líder nasce. O líder aparece, ele vê a oportunidade dentro da crise em driblar um obstáculo e passar por ele. O que é a crise? A pandemia, para nós, foi a melhor coisa que aconteceu. No lado trabalho e financeiro, não no lado de doença, né? Mas no lado de trabalho foi ótimo. Mas o que aconteceu? Quando deu a pandemia, eu disse, não, mas eu vou lá para a fazenda, eu vou ter que ficar pensando. Eu comecei a acordar quando clareava o dia e ficava trabalhando o dia inteiro para chegar de noite bem cansado e não ter tempo muito para pensar, porque eu queria pensar bem. Quando eu voltei para a empresa, eu olhei uma máquina Hyundai e liguei para o presidente Hyundai e disse, eu quero transportar a máquina. Eu liguei para uma empresa de tratores e eu disse assim, eu quero transportar tratores. E comecei a transportar tratores. Depois comecei a transportar barco. Depois eu comecei a transportar caminhões para a Argentina. Né? Quando eu percebi, o meu negócio que era, ele se tornou diferente. Agora, aquele negócio voltou e eu fiquei com aquele que eu conquistei na pandemia. Agora, não adianta você quer ter uma fábrica de lenço ou usar o lenço? Você tem que escolher. Então, digamos assim, as empresas, elas não podem parar no tempo, elas precisam fazer que o embarcador venha com solução e não que o embarcador procure a solução com a transportadora. Quando que nós oferecemos soluções para o embarcador não tem tempo para procurar outro transportador. Mas nós temos que ter a solução para o embarcador, para quem nos contrata. Estamos conversando com o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, presidente do CETSERGS, Sérgio Gabardo. A gente percebe, né, claramente nos posicionamentos dele, um posicionamento de empreendedor, de empresário que não fica reclamando do que pode dar errado, ou daquilo que, do preço do diesel, ele disse que o problema não é esse. Não foi a Covid, né? É tirar ensinamentos e buscar alternativas, né, para fazer diferente. E diante desse evento aqui, esse congresso, eu não sei se é uma realidade, se acontece em outros congressos no estado, até no Brasil, mas que tipo de proveito espera a CETSERGS e o ramo como um todo, né, de logística e de transportes, tirar aquilo que poderemos ter de desdobramentos daquilo que está sendo discutido aqui hoje, presidente? Bem, nós encerramos hoje e começamos outro amanhã. Onde em vai São ser amanhã? Marcos. Tá? São Marcos. São Marcos. Que é alguma coisa um pouquinho diferente, mas que vai até o fim de semana. E eu diria assim, eu tenho minhas empresas para cuidar. Eu não sou CETSERGS, eu não sou contratado do CETSERGS, eu sou um voluntário do CETSERGS. Mas eu venho aqui porque eu quero aprender. E a gente aprende dentro de uma frase, dentro de um ato, dentro de uma conversa. Aquilo que você falou, existem empresas aqui mesmo na cidade que elas só evoluíram principalmente depois da pandemia. Por quê? Porque souberam se inovar dentro de um momento de crise.
A crise, ela ensina a gente a sobreviver. Por incrível que pareça, se você não tem dificuldade, você não se torna forte, você não aprende. Vocês percebem isso, que a gente não quer a crise, mas a crise nos faz forte. Existe aquela coisa assim que mares, assim, que é complicado, não me lembro a palavra, fazem marinheiros fortes, né? E é uma grande verdade. Então o transportador, ele precisa entender qual é o foco dele, para que dentro do momento ele forneça, ele pratique, ele entra dentro do embarcador e que com o embarcador ele se torne ícone lá dentro. Hoje existem empresas que ela tem que adotar, por exemplo, o social. Hoje, nosso sindicato, nós criamos lá o NAS, que é o Núcleo de Ação Social do NAS. Nossa empresa tem, a minha esposa, ela é psicóloga, que ela atende as pessoas que estão partindo por câncer de mama, que é a Liga do Câncer de Canoas, tá? Então, nós temos que pensar que a sobrevivência das pessoas, elas têm bases, essas bases têm que ser sólidas. É uma sustentabilidade, é a família, é o social, né? Se nós não praticar isso com grande verdade, nenhuma empresa sobrevive. Porque, por mais que pareça, nós precisamos estar, entender e viver e conviver com a sociedade. Nós temos que estar dentro. Nós precisamos, às vezes não é dar comida, às vezes é dar uma palavra, é você chegar e dizer, você não viu o quê? Ah, tem um incêndio aí, mas só tem aquela porta? Eu estou vendo que tem uma lá, tem outra aqui. E as pessoas, às vezes, por algum motivo, não conseguem encontrar uma solução de um problema que para nós seja fácil. Então, pegar a mão de uma pessoa e levá-la a um outro lugar, ou mostrar que o mundo pode ser diferente, nós vamos fazer pessoas felizes? Não, nós vamos ser mais felizes por ter colaborado com essas pessoas. Essa é a nossa missão. Vocês, rádio, precisam pegar e tentar fazer com que a sociedade ela encontre um momento para ser feliz, que ela faça justiça, que ela encontre um caminho da verdade. E nós, como Sete Sergues, não somos religiosos, nós não somos uma instituição de caridade, mas discutimos ações de sustentabilidade, de sociedade, de família. Eu vou dar uma palestra, eu vou ser um palestrante agora sobre sucessão familiar. Vocês já descobriram o quanto é importante, e vocês como rádio vão ver o quanto pessoas, empresas quebram quando a nova geração assume, ou ela explode para melhor quando a geração atual deixa de existir. Por quê? Porque as pessoas não preparam as empresas. Eu estou aqui hoje, eu tive uma ligação da empresa com 2 telefones. A empresa ela tem que rodar sozinho. Tem que ter quem toque, né? Seu Sérgio Gabardo, muito obrigado pela conversa aqui, pelos ensinamentos, uma boa palestra na sequência aí, e parabéns aos Sete Sergues, o seu trabalho também, e a tudo que está sendo feito aí em prol da logística, em prol dos transportes também. Eu acho que eu preciso agradecer vocês por ter dado espaço a estas pessoas de poderem dialogar, serem ouvidas, e que outras pessoas entendam que o diálogo é a solução de 99% dos problemas. Construa pontes e não muros. Eu acho que com diálogo tudo se consegue. Muito obrigado. Tá certo, Sérgio Gabardo, ele que é o presidente do Sete Sergues, conversando conosco, falando sobre gestão de empresas familiares. A gente faz um rápido intervalo comercial e logo voltamos com mais Redação no Ar, direto do 1º Congresso Logística dos Vales aqui no Porto, no município de Estrela. Na Independente, Redação no Ar.
Leva tudo! Leva tudo Casa Americana e Pandalê Kids. Só nesta segunda e terça. Toda loja com primeiro pagamento em dezembro. Nada em janeiro pra você curtir as férias. E o restante parcelado a partir de fevereiro sem juros. Leva tudo Casa Americana e Pandalê Kids. Somente nesta segunda e terça. Mês da alegria, mês do Festival das Cores Redmac Mesa Casa. Tem massa corrida Premium Renner 25 quilos, somente 3 vezes, de 40,80. Acrílico branco do Grill semibrilho e esmalte extra branco alto brilho, apenas 3 vezes de 33,65 cada. Essas são algumas ofertas do Festival das Cores Redmac Mesa Casa. Visite-nos, aqui a gente é de casa. Agora na rua João Goulart, 1300, bairro Olarias. Fone Whats 3714-1274, Lajeado. Aqui é o país da alegria e a Van é do Brasil. Tem ofertas para todo mundo economizar. Vem pra Van. Nesta semana, a cortina prática PVC lisa 3,6 por 2,5 metros de R$ 249,90 por 10 de 12,99. R$120 de desconto. Cobre 100% a luminosidade. E mais, jogo de cama casal 3 peças Solecasa de R$ 59,90 por só R$ 39,90. Várias cores e estampas. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Conheça o Meratrim, a verdadeira lipoaspiração em cápsulas. Produto 100% natural que, além de impedir o acúmulo de gordura, atua na queima da gordura localizada. Reduz colesterol e triglicerídeos também. Você encontra o Meratrim na Farmácia Guerra. Resultados comprovados em 2 semanas de uso. Na Alberto Pasqualini, abaixo da Quero Quero, no Americano, em Lajeado. Dor nos pés, dificuldade em caminhar, você precisa de conforto? Então passe na Calçados da Júlio e conheça os calçados da J. Jean com até 20% de desconto. Uma linha completa de sapatos e sandálias femininas com o máximo em conforto e com até 20% de desconto. Calçados da Júlio, na Júlio, centro de Lajeado. Coligação PL, PP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. Dia das Crianças é muito mais divertido na Brincasa. Aproveite para garantir a mega casa dos sonhos da Barbie e brinque muito com seus amigos. Na Casa dos Sonhos da Barbie, você levanta e abaixa a boneca Barbie e suas amigas no elevador em funcionamento. Enche a piscina de água, pega um pouco de sol na varanda do 3º andar e até aproveita o deck da cobertura. Tudo isso na mega casa dos sonhos da Barbie. É demais! O Dia das Crianças é muito mais divertido na Brincasa. Na Independente, redação no ar. Estamos de volta com Redação no Ar na Rádio Independente, 3 horas e 38 minutos, Redação no Ar ao vivo do Porto de Estrela, falando do primeiro Congresso Logística dos Vales. E agora estamos recebendo aqui no nosso espaço do Grupo Independente aqui no Porto de Estrela, o diretor de gestão do SETSERGS e também diretor da Roda Agro Transporte e Logística, Roberto Machado. Vai falar um pouco sobre questões trabalhistas, também o problema de roubo de cargas que o transporte enfrenta hoje em dia. Vai debater um pouco desse assunto aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Independente. Boa tarde, é um prazer, em primeiro lugar é um prazer estar aqui em Estrela. Só o nome Estrela já é um nome maravilhoso, que é algo brilhante, algo que nos dá muita energia. E participar desse congresso aqui é também um motivo de satisfação e orgulho para nós do SETSERGS, porque nós conseguimos, participando efetivamente da criação do evento, trazer a mensagem do SETSERGS aqui para o pessoal do Vale, não é? E nós temos aqui no Vale cerca de 250 empresas de transportes e precisamos que essas empresas
também se associem no CETSERGS para nós fortalecermos ainda mais a nossa atuação no estado como um todo. E nossa proposta, eu sei que não está dentro do nosso escopo, mas a nossa proposta é de trazer aqui para o Vale uma delegacia do CETSERGS. Porque como nós já possuímos inúmeros associados aqui, e também há uma grande demanda, nós pretendemos criar aqui, inclusive o prefeito já nos sinalizou que vai nos disponibilizar uma área para a implantação da delegacia do CETSERGS aqui no Vale. O que representaria isso? Quantas delegacias tem no estado e o que representaria uma delegacia aqui? Na verdade, nós já tivemos 4 delegacias no estado, mas por conta da pandemia foram desmobilizadas essas delegacias. E nós estamos agora, depois da retomada, projetando a implantação de 4 delegacias no estado, novas 4, a região do Vale aqui não possuía e agora está dentro do nosso escopo de implantar um aqui. Na ativa não tem nenhuma. Hoje não tem nenhuma. O que significa isso? É uma prestação de serviço com muita mais proximidade do transportador. Então o transportador aqui do Vale, se ele precisa uma demanda, pessoal, obviamente, ele precisa ir a Porto Alegre. Ele não tem aqui um representante direto do CETSERGS, um delegado regional, para atender essa demanda, que são as mais diversas. Por exemplo, nós temos questões que envolvem a NTT, envolve o DENIT, são licenças, que tudo isso passa a ter uma operacionalidade por aqui pela região do Vale. É altamente interessante para o transportador ele ter um acesso dentro da região em que ele está, tem a sua sede, a sua operação, Essa ideia já tem algum prazo? Até quando vocês pretendem ter, não só essa aqui do Vale, mas como as outras no estado? Nós pretendemos em 2023 implantar essas 4 delegacias a nível estadual. A previsão é o Vale, Santa Cruz do Sul, Três Cachoeiras e Novo Hamburgo. São as 4 que há a nossa primeira fase da implantação das delegacias ao longo do interior do estado. Quais são as principais demandas dos funcionários das empresas de transporte e logística, Sr. Roberto? As questões relativas às empresas concentram muito expressivamente no motorista, porque a empresa de transporte normalmente ela tem dentro do seu quadro de trabalhadores os motoristas. E hoje existe muitas demandas trabalhistas após quando encerram os contratos de trabalho. Então essas demandas elas estão levando empresas até sólidas a terem umas condenações muito expressivas. E esse é um trabalho que o CETSERGS vem fazendo. Nós estamos tendo uma aproximação com o Tribunal Regional do Trabalho para que receber do Tribunal Regional do Trabalho orientações para como as empresas devem proceder para que isso se reduza, diminua. Porque com essa enormidade de condenações, empresas estão em recuperação judicial, outras até em processos falimentares. Então é altamente preocupante essa questão trabalhista, dentro das empresas. Existe a necessidade de um ajuste, a necessidade de melhorar os meios de controle para efetivamente que haja uma redução de condenações trabalhistas, porque muitas vezes não são justas essas condenações e ocorre que por falta, muitas vezes, de uma organização da empresa em apresentar a documentação que é necessária e por não disponibilizar dessa documentação, ela sofre uma condenação. E um outro problema que temos aqui na pauta é o roubo de cargas no transporte. Qual é a realidade atual? Tem regiões mapeadas que acontece mais? Tem tipos de carga que são o maior alvo também? Como está a realidade? Nós temos roubo de carga
é um problema crescente a nível nacional. O nosso estado também ele vem tendo um recrudescimento nesse tipo de delito, né? Aqui no estado, o maior roubo de carga, a maior incidência é cargas de cigarros. E casualmente uma das transportadoras que atua muito forte no transporte de cigarros é aqui de Lajeado, é a Escapini Transportes. Então a incidência é na região metropolitana, não é? Onde pode-se dizer que diariamente uma carga é roubada aqui no Rio Grande do Sul. É roubo ou é furto? Como é que se dá esse roubo? É roubo à mão armada, né? São quadrilhas organizadas que todo dia tem roubo de carga. Chega a ter dia que tem 6 roubos. Mas aí é o caminhão que está estacionado em algum local ou eles param no meio da estrada? Não, existe o quê? Existe uma inteligência criminosa, onde eles fazem um monitoramento daquele veículo de transporte que está transportando cigarro. E para combater isso, o CETSERGS já criou uma comissão de roubo de carga, onde faz parte a Polícia Militar, faz parte o próprio DEIC do Rio Grande do Sul, para as atividades de investigação e de desbaramento dessas quadrilhas. Esse roubo de cargas, ele está maior agora, ele já foi maior e deu uma diminuída? Qual é o cenário atual? Na verdade, o roubo de carga nunca parou, né? Sempre teve e hoje ele está crescendo. Aqui no estado ele cresceu 2,7. 2,7, aliás, nacional 2,7, aqui no estado 20%, de 2021 para 2022. Então é preocupante, 20% é um crescimento muito expressivo e nós, como entidade representativa das transportadoras, estamos totalmente mobilizados, né, para, junto com as autoridades de repressão ao roubo de carga, enfrentar esse crime organizado. Tem perspectivas? O que já está sendo feito? Sim, são ações planejadas, né, com serviço de inteligência, porque hoje não tem como tu combater organizações criminosas sem ter inteligência e tecnologia para identificar essas quadrilhas e poder agir contra elas. Alguma região que acontece mais os roubos? Região metropolitana, né? Metropolitana, porque aqui a gente não tem tanto conhecimento aqui. O que acontece muito é a apreensão por parte da Polícia Rodoviária Federal, que tem sede em Lajeado, e que volta e meia apreende cargas contrabandeadas. Isso acontece muito. Sim, porque aqui a 386 é um corredor, né? Onde vem muita carga do Paraguai, desce por aqui, da própria Argentina, né? Então o contrabando ele procura os grandes centros. Então essas cargas contrabandeadas cruzam aqui e os órgãos de segurança estão interceptando e realmente conseguindo fazer as apreensões, né, das cargas contrabandeadas. E roubo aqui não tem tanto. Nessa região aqui o roubo ele é um pouco menor. Ele é muito intenso na região metropolitana, que ali é onde tem os carregamentos, onde há os monitoramentos, principalmente as cargas de eletrônicos, cigarros, né? E essas cargas de cigarros que são roubadas, tem alguma que vocês conseguem recuperar ou a chance é quase zero? Não, há recuperação, sim. Claro que o percentual de cargas recuperadas ele não é tão alto, não é? Mas já tem um bom histórico de recuperação de cargas, de cigarros. Tá certo. Seu Roberto Machado, diretor de gestão do CETSERGS, diretor também da Rodagro, Transporte e Logística. Muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns aí, né, em nome de toda a organização do evento, e a Rádio Independente fica sempre à disposição também. Uma boa tarde, nós ficamos muito felizes de estar aqui e poder
estar trazendo a nossa mensagem aqui para a região dos vales e estamos à disposição lá em Porto Alegre, sempre que for possível, voltaremos aqui. Um abraço a todos. Um grande abraço ao Roberto Machado, empresário e também diretor de gestão do SETSERGS, conversando conosco. A gente faz uma rápida pausa agora, 10 minutos para as 4 horas da tarde. Logo voltamos com mais informações, também destaque da reportagem aqui no Redação no Ar.